Boa noite, amigas, amigos da nossa página Osana Picardi 13.100. Estamos na noite do dia 20 de outubro de 2020, essa noite agradabilíssima. Hoje com nosso querido professor Paulo Braque, professor do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da URGS e membro da coordenação do Instituto Ingá, né? E com a nossa candidata a vereadora aqui na cidade de Porto Alegre, Osana Picardi. Osana, bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Como Boa está? noite, professor. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom, Osana, Vinícius? Boa noite, Paulo. Como está nessa Boa noite, noite aí? pessoal. Estão escutando bem? Tudo Sim. ótimo. Paulo, se apresente Então, aí para a nossa turma aí que está nos assistindo aqui da nossa página. Não tá. Certo, então, pessoal. Obrigado, Ana e Vinícius e o pessoal que está nos assistindo. Tá cortando um pouco o Braque. Vocês. Tá cortando um pouco a tua ligação, a tua chamada. Agora melhorou. Bom, Ô, Paulo, o teu sinal tá meio ruim. Eu sugiro tu fechar tuas abas, que tu esteja aberto. Talvez o teu sinal de internet tá fraco e a gente não tá te escutando direito. Eu já posso falar. Tá cortando tudo, prof. Tá cortando tudo que tu fala. Na realidade, Braque, aí não sei como é que tá. tu tá me ouvindo bem agora? Ou não? Eu Tá me perdi o ouvindo? contato Não. com vocês? Não. De novo. Fecha as janelas que tiverem abertas. Janelas e abas que tiverem abertas no teu navegador. Nessa época de pandemia, a internet está insuportável, né? Então. Tá. Bem carregada. Como é que tá? Se vocês estão conseguindo me assistir? Agora melhorou. Melhorou bastante. Pode falar de novo. Trancou. Congelou. A gente tá com problemas de um retorno de vocês. Como é que tá aí? Estão conseguindo? Agora melhorou, Paulo. Tinha trancado? Tava trancado, a gente não tava te ouvindo nada. Acho que agora voltou. Tá. Bom, se vocês notarem aí que tá caindo. Osana, então, minha ex-aluna, né, querida Osana, que está engajada aí há tempo, né, com essa questão aí de um biólogo conseguir levar adiante, né, aquilo juramento da profissão, todo esse desafio aí de um cenário bastante complicado, né? Exatamente. A Virgínia está aqui. Nesse ponto, eu não sei como é que tá. Estamos conseguindo a transmissão bem ou... Ô, Paulo, tá péssimo o sinal. Vou sugerir tu desligar o teu vídeo pra gente tentar ficar só com o teu áudio. Como a tua internet tá com um pouco sinal. Então, o que eu posso fazer é ficar mais próximo do wireless, tá? Pode ser, pode ser. No computador. Pode ser. Tá, eu vou botar um cabo também. Tá bom? Certo. Osana, a Luma tá dando boa noite aqui, a Virgínia também, né? A Virgínia Amarante. A Virgínia, minha colega.
A Virgínia foi aluna do BRAC também, minha colega na faculdade. Ela hoje é servidora do ICMBio, está em Florianópolis. Né, Virgínia? Tá aí na luta, né, com o ICMBio, bem complicado. Pois é, hoje o tema são as questões ambientais aí de Porto Alegre, né? Sim. E é uma pauta que permeia muito, né, a tua luta, né, Osana? Aí da candidata à vereança aqui em Porto Alegre. Exatamente. E a Virgínia está respondendo aqui, ó. Isso aí, estamos junto na luta. Paulo, melhorou, 100% agora. Sim, agora vai. Eu coloquei um cabo também e vim para outro espaço. Saí do escritório, que às vezes dá queda lá também. Buenas. Então, muito obrigado mais uma vez, agradecendo a Osana. E o que eu posso falar? Questão ambiental de Porto Alegre. Bom, então, pessoal, eu já tinha tentado iniciar ali com uma fala com vocês, relacionada à temática ambiental. Eu fiz parte do núcleo dos ecologistas do PT, lá pelos idos de meados da década de 80, tá? Então, junto com o Gert Schinck, o Giovanni Gregol, né? Então, o PT tinha um núcleo dos ecologistas, a gente discutia muito. Naquele momento, até o ecossocialismo também, a gente falava, né? E ao longo desse tempo, sempre quando entrei na biologia, eu entrei porque eu fiquei influenciado também pelo Lutzenberger, né? Que era uma pessoa que... E a Agapan foi muito importante na minha vida, né? Eu conheci também o Caio Lustosa, o Carneiro, o Augusto Carneiro, tanta gente, a Hilda Zimmermann, tanta gente que, naquela final da década de 70 e início da década de 80, o ambientalismo ele teve um destaque muito grande aqui no Estado, e a gente tinha até um espaço maior na mídia, né? Hoje a gente praticamente não tem mais espaço. E eu entrei em 78 na URGS e depois também, quando eu me formei em 83, comecei a trabalhar em consultorias ambientais e vi como é difícil hoje a gente exercer a nossa profissão, porque o espaço está muito difícil, né? Porque o modelo e o sistema não permitem que aqueles que conhecem o meio ambiente possam exercer o seu conhecimento, a sua prática para a sociedade, porque o capital ele está muito forte, né? Então a situação está bem complicada, mas nós temos que resistir, né? Eu acho que a tua candidatura é muito importante, Osana, então acho que vocês jovens aí, eu acho que a gente tem que dar uma renovação na política mesmo, né? Estamos precisando de novas energias e gente nova aí com mais ímpeto para tocar essa questão, porque eu acho que a parte da nossa geração, eu acho que ela já deu o que tinha que dar em grande parte, eu acho que a gente tem que dar uma renovada mesmo. É bom que tenham muitos candidatos, eu estou vendo muitos candidatos jovens, né, nessa eleição, isso é muito bom, né? Então, o ambientalismo ele tem a sua oscilação, né? Eu acho que a gente até está aprendendo com a pandemia a lidar com muitas coisas. Com relação à mina Guaíba, que é uma grande ameaça para nós aqui, porto-alegrenses da região metropolitana, houve uma mobilização bem forte, né? O pessoal do comitê contra a mega mineração é um pessoal bem legal, então, são mais de 100 entidades e tal, movimentos, e eu acho que os governos acabam tendo que ter mais respeito com a nossa crítica, porque ela é embasada também na ciência, no conhecimento, no histórico, né, de lutas também. Eu acho que nós temos alternativas. A cidade de Porto Alegre, infelizmente, nós tivemos a primeira Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui, né, em 1976, criamos a primeira reserva biológica municipal do Brasil, a reserva biológica do Lamy também, para proteger a efedra, que é uma gimnosperma, uma planta bem rara, e outros ecossistemas de restinga que tem lá, né? Agora, recentemente, a gente ficou sabendo há cerca de 1 mês e meio, 2 meses, que a gestora, a nossa querida Carmen
Sesten Bastos, que é a pessoa mais entendida de unidades de conservação, foi retirada do serviço sem perguntar para ela, nem o seu assessor mais próximo, o Osmar, que é uma pessoa querida também, envolvida. Eu trabalhei na Reserva Biológica Lulami entre 1989 e 93. E ali foi uma experiência bem interessante para mim, né? Então, eu trabalhei na SMAN também, e tive vários colegas, trabalhei na coordenação do ambiente natural. A coordenação do ambiente natural, a CAN, era para planejar a proteção e ver o futuro da cidade, junto com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que tinham pessoas maravilhosas, de alto gabarito, muito preparadas. Udo Mora é uma delas também, uma pessoa que passou pela SMAN. Na época também eu trabalhei com o Caio Lustosa, né, o secretário, pessoa querida, empenhada na questão ambiental, histórico da GAPAN também, o Udo Mor, né, depois Sebastião Pinheiro. Então foi uma época muito boa, né? O Olívio Dutra também fez ele ia lá para a reserva, ele gostava de caminhar lá, então pegava o seu cantilzinho com a sua esposa e iam lá fazer a trilha, né? E era uma pessoa super querida no bairro também. O Olívio é uma pessoa que nos deixa muitas saudades. Eu acho que não fomos muito justos com o Olívio, né? A última eleição dele, ele não conseguiu ser eleito como senador, aí escolheram uma pessoa que não dá nem para nominar aqui, né? Adjetivar, porque está fazendo tudo o contrário ao interesse da sociedade gaúcha. O Olívio é uma pessoa maravilhosa, querida, né? Foi meu prefeito. Eu me lembro que na época que eu trabalhei na SMAN, a gente fazia alguns percursos em praças também, com plaquinhas de árvore e tal. Teve uma lá na Zona Norte, eu me lembro que ele foi, e aí, ele era um cara encantado, ele é um cara encantado pela natureza, né? Eu acho que esse encanto pela natureza, que existe muito nos porto-alegrenses, fez com que, tendo a primeira Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nós tivemos também uma arborização urbana aqui de Porto Alegre muito boa, né? Temos técnicos também, que infelizmente a maioria já se aposentou, gente muito boa, o Flávio Barcelos, André Puente, Maria do Carmo Sanchotene, esse pessoal, a nível nacional, são referenciais, né? E eles saíram e a gente ficou com pouca gente boa lá na SMAN, ainda tem muita gente boa, mas faz cerca de 20 anos para cá que não tem mais concurso. Na realidade, a lógica neoliberal enfraquecer ao máximo o Estado, né? O município, os órgãos ambientais estão sendo estrangulados e entregue o serviço para empresas privadas. A gente viu o que aconteceu com o viveiro municipal, absurdo, né? Dezenas de milhares de mudas morrendo por falta de irrigação, por falta de água, pessoal. 3 anos sem água, até agora estão sem água lá. Aí, o secretário dizendo que vão botar, saíram reportagens há 1 ano e meio já sobre essa situação, até agora é de chorar. Eu quase chorei, pessoal. Eu cheguei lá no viveiro, porque eu ajudei também o André Puente, um biólogo que trabalhava lá, a fazer marcação de árvores raras, matrizes, como sobragi, como cambuins, como pau-gambá, árvores que quase ninguém conhece. E a gente também fez o levantamento das espécies arbóreas do município, achamos 150 espécies arbóreas nativas, só que naquele momento, isso há 20 anos atrás, a gente verificou que na arborização urbana elas não faziam parte entre as mais plantadas. E aí o pessoal do viveiro começou a tentar trazer essas espécies para a arborização. Só que ele se aposentou e o viveiro, desde 2016, praticamente ficou abandonado. E aí nós tínhamos mais de 50 funcionários lá trabalhando, produzindo 50 mil mudas por ano, alguma coisa assim. Hoje temos 2 funcionários intercalados só para tentar manter as mudas lá, né? Então a situação está bem complicada, mas, enfim, a questão da arborização urbana, você sabe como é que é a podas, né? Sim. Agora mesmo entrevistaram hoje na Record sobre a questão das cortes de árvores e a poda, aquelas árvores em V, é um absurdo. Sim. Eu estou vendo várias pela cidade, várias. Uma fiação, né? Então, um dos pontos aí horríveis é a questão da arborização urbana, né?
como eles trataram, porque o que aconteceu, olha só, quando esse governo se instalou, né, em 2017, eles extinguiram com as zonais da ISMAN. As zonais da ISMAN são 4 zonais, ela estabelecia uma relação com as comunidades, com os bairros, as pessoas que tinham lá uma demanda, que plantar uma determinada espécie, pediam para a ISMAN, né, pediam até eventualmente podas que precisavam ser feitas, mas era uma interlocução com os técnicos em cada bairro, e isso era muito bom. No momento que foi extinta as zonais, e muitos se aposentaram, esse serviço foi repassado para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Aí o secretário que estava até pouco tempo aí, eu acho que alguns de vocês até conhecem o nome dele, nem vou citar, nem vale a pena. Ele está fazendo propaganda que conseguiram cortar 4.000 árvores na cidade, podas e cortes. Pelo amor de Deus! O que acontece? No momento que faz uma poda, a planta fica mais sujeita à invasão de vírus, de bactérias, de fungos. Ela fica mais vulnerável, começa a apodrecer, porque esses micro-organismos vão penetrando, né? E ela, com esses cortes, você tem como uma ferida, que não é uma ferida que você não consegue cuidar dessa ferida, ela apodrece lá, né? Faz uma ferida. E isso acontece com os galhos, aí os galhos acabam caindo. Aí eles dizem, nós estamos cortando tantas árvores que podiam cair em cima do carro, iam cair, né? Mas por que elas ficaram apodrecidas e caíram? Porque sofreram uma poda inadequada, né? Em épocas diferentes, agora estão fazendo poda ainda que nem deveriam fazer. Em plena primavera. Na primavera, né? Então, assim, as áreas naturais de Porto Alegre também é uma questão bem importante. Nós já, através do INGA, que faz parte da nossa LG, nós fizemos já alguns cursos sobre áreas naturais e rurais de Porto Alegre, e a gente ressalta muito bem, porque as áreas rurais de Porto Alegre têm um papel importantíssimo para evitar essa invasão, expansão urbana gigantesca pelo setor, né, imobiliário, especulação imobiliária, principalmente para a zona sul de Porto Alegre, que tem uma vocação de proteção. Lá o pessoal da URGS, na ecologia, já fizeram um trabalho há 20 e poucos anos atrás, mais de 25 anos atrás, sobre os morros de Porto Alegre, vegetação, enfim. Encontraram mais de 44 morros da cidade, né, e também 4.500 hectares de floresta, fora outros milhares de hectares de campo. Ou seja, daria para dizer que naquela época, na década de 90, nós tínhamos aí 1/3 de áreas naturais e rurais da cidade. Agora não se sabe muito bem porque, infelizmente, não existe um monitoramento, coisa que se tentou, inclusive até o professor Razenac, colega lá, fez um excelente trabalho, bonito trabalho sobre diagnóstico ambiental, da parte da cobertura, da ocupação e vegetação e geologia, enfim, foi um trabalho belíssimo, né? Mas muita coisa vem se construindo, mas tem muita falta de continuidade, né? Então, quando esse governo assumiu, eles tiraram as zonais, né? Eles cancelaram o edital para o Fundo Municipal do Meio Ambiente para as entidades ambientalistas que concorriam para projetos ambientais, né? E então foi cancelado. Até hoje a gente conseguiu um projeto bem interessante, que era Frutas Nativas de Porto Alegre, que é um assunto super legal. Até vou mostrar um pouco a minha camiseta aqui, a Biodiversidade pela Boca, não sei se está parecendo ao contrário, mas enfim, a gente fez até o INGA, junto com a universidade, a gente faz uma promoção da biodiversidade pela boca, as punks, né, que é coisa legal também. Então nós temos muita coisa legal, pessoal. Até vou dizer o seguinte, entre esse paradoxo entre um projeto de destruição em curso, que a gente espera que seja superado, né, e aí está a Osana para a gente dar apoio, e outros tantos candidatos da esquerda que a gente se identifica, mas a gente vê que tem coisas que são de destruição, né? A expansão da cidade sem controle, a retirada de técnicos e o uso também, a ingerência política no trabalho deles, como foi feito com a Carmen, né? Tanto a Reserva Biológica do Lamy como
o refúgio da Vila Silvestre Morro São Pedro, que é o maior morro de Porto Alegre, 1.500 hectares. Não tem gestão hoje, pessoal. Não tem ninguém lá. Então, quer dizer, assim, ó, é um absurdo, é estarrecedor que esse governo municipal praticamente não está cumprindo a lei da proteção da biodiversidade, né? E vem aplicando esse tipo de intervenção na arborização, e também na questão dos resíduos urbanos, né, que é outra situação muito importante, que nós temos aquele documento que talvez a gente possa colocar no chat depois, que é dar visibilidade à pauta ambiental de Porto Alegre. É um documento que o Ingá apresentou cerca de 2 meses atrás como um fomentador da discussão, né? A gente não tem uma resposta única, mas queremos fomentar essa discussão e a gente espera aí que a gente dê uma virada para que gente nova e partidos, né, do campo popular consigam obter êxito e vamos varrer esse pessoal que é altamente conservador, que inclusive colocaram uma placa lá com o nome de novo, um ditador, né? Lá na... Como é que é o nome? Castelo Branco, da legalidade. Tia, a situação está tão complicada que a gente escutava a Guaíba, né? O nosso Jeremir Machado. Os bolsonaristas já tomaram conta do programa dele, que era... como é que era o nome do programa do Jeremir? Esfera Pública. Esfera Pública era um dos poucos programas que eu consegui escutar. Era o último refúgio. Aí estava lá um idiota falando do Mourão, que eu trouxe o general Mourão aqui em Porto Alegre. Cara, não dá para escutar mais nada, então a gente está cercado, pessoal. A internet está aí, nós temos que conseguir fazer uma interlocução com os movimentos, estamos aí, vamos encher o saco bastante. E mesmo governos de esquerda, que tomara que consigam ocupar o espaço não só da Câmara de Vereadores, como também da Prefeitura e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a gente vai fiscalizar, né? Vamos estar reestruturada, a SMAN precisa ser reestruturada, fortalecida, né? As unidades de conservação. Isso não é muito dinheiro, sabe? E Porto Alegre tem uma vocação para turismo também. O turismo nos morros, junto com as comunidades, né? Agregando valor a produtos locais, né? A gente tem as pessoas têm medo de ir para cima dos morros, mas vamos conversar com as comunidades lá, como tem no Rio de Janeiro também, turismo, né? Em morros, vamos tentar. E a Orla do Guaíba também. Mas não essas coisas tecnocráticas que gastam milhões, 60 milhões de reais em obras onde vai cimento, onde tem empreiteira por trás, que esse dinheiro depois vai cair na campanha eleitoral de um que outro, né? Então, é isso, pessoal. Não sei, eu estou falando em várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sei, Osana, tu queres fazer perguntas? O pessoal quer fazer perguntas também? Estou à disposição. Tem um monte de gente aqui te saudando, né? O Juliano Sá te mandou, do Conselho, presidente do Conselho, te mandou um boa noite. O Emerson Prates também do Ingá, o Kleber Pinto, nosso companheiro, né? Foi orientado da professora Marta Fabian, é morcególogo, trabalha com morcegos. A Virgínia, que trabalha agora, é servidora do ICMBio, né? Então o pessoal tá bem. Virgínia Talbot. Virgínia, tá aí. Tá com saudade. Em breve ela vem nos visitar. Que legal. Então, eu não consigo ver. O pena que eu não consigo. Falou aqui no chat. Tem uma pergunta aqui, professor Paulo Braga. Sim. Referente à questão da Ponta do Arado na Zona Sul. Em que estágio está a questão ambiental? Aquela área segue ameaçada? É pergunta do Kleber. Sim, eu não estou por dentro do processo, porque tem um processo judicial aí, com a presença indígena ali dos Guaranis também, que a gente tem que respeitar, tem todo um direito também dos povos indígenas, né? Mas eu digo assim, do ponto de vista mais da minha... A gente chegou a visitar... É interessante o seguinte, eu estava no Conselho Municipal do Meio Ambiente, lá por 2015, e nós pedimos para o secretário disponibilizar no Conselho Municipal do Meio Ambiente aquele projeto, aquele empreendimento,
Infelizmente, a gente já viu que tinha passado por alguns setores da SMAN e alguns técnicos lá acabaram deixando alguns aspectos meio não muito claros, né? E aí a gente pediu para ir lá. Fomos lá, visitamos a área e verificamos que realmente a área tem espécies ameaçadas e tem espécies migratórias. Aí eu olho lá no artigo 245 da Lei Orgânica de Porto Alegre, se vocês tiverem a oportunidade de olhar, artigo 245, Lei Orgânica de Porto Alegre, diz que são consideradas áreas de preservação permanente, onde não pode construir, só se for para utilidade pública em obras públicas. Em áreas onde existam, além de cursos d'água, beira de cursos d'água, também onde existam espécies ameaçadas ou migratórias. E lá tem muitas espécies migratórias de aves, tem banhados lá, pessoal. É uma área que os caras teriam que fazer um aterro de quase 2 metros de altura, milhões de toneladas de aterro, numa área que não tem vocação, era uma área rural, né? Então não tem vocação para botar 2.000 e tantas habitações, né? Bom, se querem fazer habitação, vão fazer mais próximo, onde já existe uma infraestrutura urbana. Lá não tem infraestrutura urbana nenhuma, é mera especulação. E é claro, Porto Alegre é a cidade que menos cresce em população, das capitais do Brasil, que menos cresce em população, mas é uma das que mais investe em empreendimentos. Porque eles deixam os edifícios e casas aqui abandonadas no centro e vão lá para áreas naturais, onde tem o tarrã, onde tem jacaré, onde tem biguá, onde tem várias espécies ameaçadas, que a gente até fez um levantamento aqui. E lá, então, é uma área que não tem vocação para isso, até do ponto de vista geológico, tem laudos geológicos também. É uma área úmida, tá? Está abaixo é uma área que sofre inundação. Não tem a mínima condição para fazer um empreendimento lá. Agora tem toda essa questão, que inclusive eu acho que está na justiça, que esse empreendimento aí ele está meio que numa situação de, pelo menos está trancado, pelo que eu sei, né? Mas claro que a sociedade lá tem vários movimentos em defesa da Ponta do Arado, como tem outros movimentos também, né? Tem Alphaville 2, que é um outro empreendimento também. Na época, a gente pedia para se discutir isso. Nesse último governo, as câmaras técnicas, elas foram desfeitas. As câmaras técnicas, onde se discute esses temas, né? A Câmara Técnica de Biodiversidade, que eu fiz parte, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, ela fez um parecer questionando esse empreendimento. O Alphaville 2 também, nós fizemos um grande parecer, levantando uma série de situações, de levantamentos mal feitos. No final das contas, eles tentam rebaixar os estágios excepcionais das florestas. Infelizmente, as empresas de consultoria estão deixando a desejar, né? E a SMAN, às vezes, não tem condição, não tem tempo, é premida em ter que analisar dezenas e dezenas de projetos, de empreendimentos, e o pessoal não tem tempo de ir a campo e acaba passando as coisas lá. Então, o processo de licenciamento na prefeitura é um processo que foi desvirtuado bastante. Primeiro, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que deveria ter, e tem um caráter deliberativo, de poder dizer não a um empreendimento como esse, eles tentam colocar uma camisa de força nos conselheiros, para não poder dar parecer nenhum. Em segundo lugar, a SMAN, que deveria ter, como qualquer órgão ambiental, né, autonomia para dizer não, eles colocam a SMAN, os técnicos da SMAN, lá dentro de um grupo, de um conselho da prefeitura que vai analisar. Aí vem gente de outras áreas que não entende nada de biodiversidade, não sabe o que é uma espécie ameaçada, e aí no conjunto eles tiram. Se a maioria for favorável à liberação do empreendimento, nós vamos liberar. Mas se tiver um voto, um parecer de um biólogo que diz, olha, é inviável por isso, por aquilo, espécie ameaçada não pode, ele vai ser atropelado, porque, inclusive, os secretários que estão aí, né, eles fazem parte desse jogo todo. Inclusive, o atual secretário também, né? Ele atua nessa área de advocacia para empresas e tal. Eles estão tentando passar tudo. Inclusive, hoje tem uma audiência pública também sobre o autolicenciamento, pessoal.
lá na Câmara de Vereadores. Então, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente não dá conta. Mas, realmente, esse empreendimento é inviável. Exatamente. Ai, Braque, tudo assim, ó, tudo que tu trouxe aqui para nós é de extrema importância, né? Porque mostra que todas essas demandas ambientais, elas não são mero capricho ambientalista, né? Dos ambientalistas ou dos ecologistas, né? Isso tudo tem a ver com a fiscalização, principalmente, né? Com um princípio constitucional de precaução. Vamos olhar ali, Brumadinho. Por que a gente tem que ter precaução e fiscalização? Porque os prejuízos ambientais, eles dificilmente ou não são reparados. A gente não consegue recompor. Então, a gente precisa dessa fiscalização, a gente precisa desses órgãos ambientais extremamente fortalecidos, porque em questão de meio ambiente e de natureza, os prejuízos não são sanados, a gente não recupera, sabe? Então, a gente colocar como um mero capricho, como vontade de algumas pessoas, aquelas pessoas que têm tudo e agora querem preservar em outro espaço, isso não tem nada a ver. Isso daí não é baseado na realidade. Tanto que, até para poda, né? Por que se faz a poda na época certa e no horário certo? Se tu vai cortar uma planta meio-dia, a seiva tá toda subindo e descendo, e daí ela vai ficar pingando aquela seiva. Então, é por conta de um conhecimento técnico que se diz que a poda deve ser feita em tal época e em tal horário do dia. E quem tem esse conhecimento técnico são as pessoas com conhecimento técnico. Biólogos, pessoas da área ambiental, engenheiros florestais, etc, etc. Então, é tudo baseado em fatos, não é capricho, né? Então, e quando a gente fala que a cidade tá a Deus dará, né, em relação à especulação imobiliária, é porque a gente precisa planejar a cidade, assim como a gente planeja a nossa vida, né? A gente planeja, eu vou fazer o primeiro grau, o ensino básico, o ensino médio, a faculdade, procurar emprego. A mesma coisa funciona assim a cidade, né? A gente precisa esses índices construtivos, por exemplo, da Zona Sul, né? Essas áreas lá que são alagadas. Por que a gente precisa manter eles? Porque se a gente botar por cima de um banhado, uma hora ele é uma esponja, e uma hora ele vai transbordar. Não é porque é bonitinho a gente quer preservar, é também, né? Lógico, né? Mas não é só por isso, né? Por que não se constrói e encosta? Porque ela vai barranquear, porque as casas que ali forem construídas vão descer com a chuva, né? Por que a gente precisa pensar em drenagem urbana que tenham aqueles reservatórios de água em coisas mais inteligentes, né? Para que essa água não inunde a casa das pessoas. Então, tudo que se fala na questão ambiental e de planejamento da cidade é porque a sociedade aprendeu com os erros e se chegou nisso, né? As leis, elas estão aí porque se discutiu, se debateu com a sociedade, né? O plano diretor, a lei do parcelamento do solo urbano, o estatuto da cidade, tudo isso serve porque as experiências mostram isso, os fatos concretos, né? E isso eu tenho muito a te agradecer, Braque, porque esse olhar aí para a questão das nativas, né, de serem plantadas em Porto Alegre, eu aprendi contigo, né? Principalmente contigo, o professor Razenac, com todos os professores da URGS, que por que a gente deve fomentar o plantio de nativas, se a gente vai ter plantas ornamentais que sejam nativas, porque elas estão adaptadas a esse lugar. Por exemplo, aquele tornado que teve em janeiro aqui, que graças a Deus era um feriado, que varreu todas as árvores, e a maior parte delas que caíram eram árvores exóticas, porque elas não estão adaptadas para esse solo, as tipuanas e tal, né? Então, tudo tem uma explicação técnica baseada nos fatos concretos, não é, professor? Essa condição de técnicos concursados, que é fundamental na área ambiental, inclusive agora tem a tal de reforma administrativa, que eles querem passar. Isso aí vai ser um desastre para a área ambiental. Por quê? Os municípios do interior, infelizmente, aí, com a Lei Complementar 140, a partir de 2011, né, ela permitiu que os municípios pudessem fazer licenciamento municipal. Tem que ter um Conselho Municipal do Meio Ambiente, tem que ter um Fundo Municipal do Meio Ambiente, né, tem que ter uma equipe, então, fiscal, tem que ter um outro concursado, mas é uma coisa muito precária. E hoje
Infelizmente, as equipes que estão trabalhando nas prefeituras, com exceção de Porto Alegre e algumas outras prefeituras grandes aí, é tudo terceirizado, e aí o cara, se ele der um parecer contrário ao que o prefeito e o empresário que votou no prefeito, ou é amigo, ou é parente, irmão, ou secretário que faz parte do hall ali, o cara está na rua na outra semana. Então, não é que o cara vai julgar com autonomia, que nem o juiz, né? Imaginem que a gente vai terceirizar o judiciário. Agora nós vamos contratar o judiciário aí por uns meses para eles darem o seu julgamento das coisas. Não, o judiciário ele são concursados, né? Tem que ter estabilidade. Então, os funcionários públicos na área ambiental, principalmente, outras áreas, têm que ter estabilidade para poder dizer o que eles pensam. Porque se o cara diz lá no Pontal do Arado, olha, lá não dá para construir por isso. Hoje já está difícil, porque ele pode ser colocado na geladeira, perder uma FG de um cargo, de uma chefia interna, né? Isso acontece frequentemente. Na FEPAM, com a Ana Pellini, aconteceu direto, né? Temos N casos, ela mesma reconheceu. Eu faço pressão, sim. Ela deu uma entrevista dizendo que eu faço pressão. Isso é ingerência. Isso não é ingerência, isso é assédio moral. Existe assédio moral na área ambiental. Nós não podemos permitir, pessoal. E aí eu diria o seguinte também, fora o teu papel também como candidata, mas muitos que são biólogos aqui, a gente tem que retomar a nossa dignidade profissional, nos organizarmos melhor, porque assim, vários outros profissionais estão muito bem organizados, o biólogo não se organiza, né? E aí a gente é atropelado por essas boiadas todas, né? Então, acho que essa reestruturação necessária da SMAN e da prefeitura, ela tem que ser uma demanda, e nós vamos querer uma coisa fundamental, Osana, também, tu te elegendo, e também uma prefeitura do nosso campo popular, a gente vai querer, vários candidatos já se comprometeram, né, na nossa proposta, da retomada da Conferência Municipal de Meio Ambiente, porque eu tenho os resultados da de 2012, eu brinco até com muita gente, nós fizemos uma conferência maravilhosa, porque foi paritária a organização. O secretário, na época, ele teve que admitir que as ONGs também partilharam da organização dessa conferência. Então, a conferência ela conseguiu ser organizada, digamos assim, com uma liberdade tal que as moções, até são documentos importantíssimos. Eu vou dizer, eu faço uma graça, porque nós mesmos propusemos várias coisas, com metas, com prazo, etc. Meses depois a gente tinha esquecido, porque a gente não está acostumado a essa cultura. A gente está acostumado à cultura de bater e querer isso, contra aquilo. Mas uma política pública, construção de política pública, é uma coisa que tem que ter um olhar constante. E eu acho que a gente está aprendendo isso. Então, nós vamos ter esse olhar e vamos esperar que quanto mais gente envolvida com essa causa ambiental invisibilizada, mas que hoje está tendo um destaque a nível nacional, né? Nunca se falou tanto da Amazônia, claro, numa situação horrível, como o Pantanal também. Muita gente talvez nem sabia onde é que ficava o Pantanal, mas hoje está sabendo, né? Que desastre, que tragédia que é, né? Essa política ambiental federal, né? Estadual também. Aqui já vimos tanta coisa acontecendo. E então a gente espera que do campo popular aí os candidatos que têm esse compromisso possam obter e a gente conjuntamente abrir espaço para construir, através de uma conferência municipal do meio ambiente nova, retomar as moções já existentes, as deliberações, retomá-las, ver o que ficou para trás. Na biodiversidade foram 25. Tá? São propostas maravilhosas, que a gente não conseguiu dar sequência. Então, nós também temos que superar nossas debilidades e sermos mais persistentes nessa lida de cobranças e construção de políticas. Né? Concordo plenamente. Eu acho que a gente também tem o compromisso, né, de simplificar a linguagem, né, para levar... O intuito dessas lives também, Braque, é para levar a informação às pessoas, sabe?
mostrar, né, fazer uma linha do tempo, né, mostrar por A mais B que a questão ambiental ela é uma das questões mais importantes que a gente tem na nossa vida, porque se trata do planeta que a gente vive, né, e o quão importante é que a gente ocupe esses espaços de tomada de decisão, né, e até por causa disso, por causa dessa ausência quase que absoluta de pessoas com conhecimento técnico na área ambiental, né, que eu fui convidada a concorrer em 2016 e mantive, né, porque realmente a gente precisa ocupar, não adianta a gente ficar atuando somente nas universidades, nos setores de educação como um todo, né, nas organizações não governamentais. A gente precisa levar esse conhecimento, né, de uma forma mais cidadã, assim, né, numa linguagem que as pessoas consigam compreender melhor, né, uma linguagem simplificada, não é simplificada no sentido pejorativo, né, mas assim, as pessoas não têm tempo de ficar lendo, né, então cabe a nós levar essa informação o mais direta possível para que a pessoa possa ler, entender e já sair aplicando, né. Então, eu faço sempre esse convite, né, para que quanto mais gente técnica tiver, né, de acordo com a sua área, claro, né, entrando para os espaços de tomada de decisão, mais facilmente a gente vai ver essas mudanças de paradigmas, né, essas mudanças do estado da coisa acontecerem. Mas para isso a gente precisa fazer esse debate público, como essa conferência do meio ambiente, que é fundamental, né, porque a gente abre para a sociedade, amplia o debate para que os conhecimentos todos, né, o científico e o conhecimento adquirido, né, o conhecimento daquela pessoa que tem da terra, que vive aquilo, né, vamos ver aí o exemplo da Nova Zelândia, que estão ouvindo os maoris, estão saindo, né, da pandemia, porque eles estão voltando, né, a um conhecimento ancestral daquela pessoa que vive no lugar, né, que vivencia aquilo, que sabe as estações, que entende quando falta muita chuva, o que vai acontecer, né, dos anciões, das pessoas da terra. Então, para isso, né, que serve esse tipo de debate, né, como uma conferência do meio ambiente, para a gente ouvir todos os setores da sociedade. Muito bem. Eu acho que é uma interlocução, né? A gente aprende também. Na URGS, além de professor, também a gente faz extensão, né? Além de ensino, extensão, pesquisa. Né? E aí, na extensão, a gente aprende muito a fazer a interlocução e fazer uma troca de saberes, né? Então, a troca de saberes é uma coisa legal. Né? É fundamental. Eu vejo que Porto Alegre tem coisas bem interessantes, apesar de toda essa perspectiva de destruição, ultimamente, nesses últimos anos, né? Que são, por exemplo, a questão das feiras agroecológicas. Eu sempre falo, né? A gente vai na feira e vê aquela maravilha que é, olha, eu acho que Porto Alegre não tem feira no Brasil que se iguale à nossa feira, mas isso aí não é uma questão de governo, né? É uma construção da sociedade, dos agricultores organizados, as suas cooperativas, enfim, e também o consumidor, o porto-alegrense que sabe dar importância no seu alimento mais saudável e também diverso, também ele faz essa troca com o agricultor, né? Troca de conhecimento. Então, ali é um espaço cultural também maravilhoso, né? Eu sinto falta quando eu não consigo ter tempo de ir nas feiras, a gente fica com abstinência, né? De ir na feira agroecológica. Então, até eu tenho pena de quem não tem as feiras que nem nós temos aqui. Isso é um ponto positivo, né? Nós tivemos aqui em Porto Alegre o Centro Agrícola Demonstrativo, que eu acho que tem que ser retomado, junto com o Viveiro Municipal, né? O Viveiro Municipal tem que ser retomado, mas se não tiver uma sociedade que vá cobrar, esse viveiro vai morrer e vai ser destruído um trabalho de meio século de construção de uma arborização que é referência a nível nacional. Então, nós temos que estar muito atentos, pessoal, do que está acontecendo. E claro que a gente espera que essa situação se modifique, né? Mas também não é uma coisa que nas eleições vai resolver, né? Quer dizer, é uma coisa contínua. Em grande parte, eu acho que a gente está levando também
a gente esperou muito que os governos fizessem as coisas por nós, a gente espera muito que o governo vai fazer, ou que o deputado, que o vereador, tá lá o cara vai fazer por nós. Não, então a gente tem que estar muito ativo, né? É isso que eu tento fazer também como professor, enfim, como militante, né? Sim. Das nossas causas. Eu acho que a gente podia fazer muito mais, né? Podíamos eleger mais gente também. Temos que levar esperança para mudar, porque a Câmara de Vereadores hoje é um cenário bem assustador, né? É muito assustador. E mais de 80% é composta por homens, né? Major, coronel, ou deputados também, é major, coronel, tenente, capitão. É uma é um estado policial, assim, que no final das contas é um desastre, né? Temos um general lá no Ministério da Saúde que andaram fazendo propaganda agora de medicamento que não dá nem para falar, né? Mas, enfim, então, isso é resultado de que a sociedade também não atenta e daqui a pouco ela elege as pessoas e no outro ano esqueceu de quem elegeu. É um trabalho constante, não só em eleger, mas também participar, acompanhar, cobrar políticas públicas. Porto Alegre que não tenha mais uso de agrotóxicos, como tem em Florianópolis. Lá em Florianópolis estão fazendo um trabalho belíssimo, né? Maravilhoso. Lá, que trabalha muito com agroecologia. Conseguiram uma lei que colocou um território livre de agrotóxicos e, se não me engano, transgênicos também, né? Então, esse é um assunto bem interessante, como pauta objetiva, né? Até para a questão também da merenda escolar, né? Retomada da educação ambiental, que foi abandonada na cidade. Então, praticamente a SMED, que fazia a Secretaria Municipal de Educação, que fazia, junto com a SMAN, uma educação ambiental interessante, muito ligada às populações com maior demanda, né, mais vulneráveis. A educação ambiental da SMAN virou uma vitrinezinha de novo, né, aquela coisinha, né, mas não tem o papel que já teve, e a gente tem que resgatar também a educação ambiental como um papel estratégico para a cidade, né? Os LIAUs, né, também, né, Braque, da ideia do Rualdo Menegatti, que são os laboratórios de inteligência do ambiente urbano também. É um cara incansável também, né? Uma pessoa incansável. E junto com o próprio Atlas Ambiental, que é outra obra que o Alegre tem, que talvez nenhuma outra capital do Brasil tem. Nós temos muitas coisas boas aqui, né? Não que o gaúcho seja aquela coisa, sirvam nossas façanhas, pelo amor de Deus, né? Não é isso. Mas acho que a gente tem que considerar, até eu sempre falo, né? Aqui a 2 meses e meio, 3 meses, nós vamos ter o Fórum Social Mundial, 20 anos do primeiro, nós temos que rediscutir todo o modelo de desenvolvimento que nós queremos. Temos que superar modelos de energia, usinas nucleares, abandoná-las, fechar tudo, né? Hoje agora não sabe nem o que fazer com os resíduos nucleares. Isso aí foi um ponto negativo que a gente teve. As grandes hidrelétricas, abandonar as grandes hidrelétricas, e vamos para energias alternativas, solar, eólica, bioenergias, inclusive com o gás metano dos resíduos, né, de lixo, enfim. E temos que diminuir o consumo de energia. Então, isso são questões bem objetivas que Porto Alegre tem que... Nós gastamos por ano, pessoal, 40 milhões de reais com o nosso lixo que vai a 100 quilômetros de carvão abandonada, lá em Minas do Leão, Butiá, não sei o quê. Esse dinheiro poderia ser, se a gente fizesse uma boa reciclagem com os galpões de reciclagem, né, que também foram abandonados pela política pública, não tem reciclagem mais em Porto Alegre, é um horror. Mas também nós não fizemos o nosso papel de casa, né? A gente deveria cobrar, nem que fosse na justiça, a responsabilização desse governo de deixar as coisas chegarem no ponto que chegaram, né? Então, a questão dos resíduos, ela pode gerar renda e pode gerar gás metano para energia. Nós podemos captar a água da chuva, né? Com as cisternas, né? Muitas casas que tem em bairros aí na cidade, construir cisterna, fazer toda uma indústria, dar emprego às pessoas, cisterna de água, mas nós estamos muito amarrados. E a questão da energia solar fotovoltaica nos telhados,
em muitas casas, porque hoje é mais barato, inclusive, que o carvão. Nós não precisamos de carvão. E Porto Alegre não pode deixar que se construa essa grande mina do projeto Guaíba, que seria a maior mina de carvão com alta carga de poluentes como não só gases, né, de nitrogênio, enxofre, o ozônio também, que é derivado de todos esses processos industriais também, como a questão dos particulados, o mercúrio, o chumbo, metais pesados, que trazem malefícios para a saúde, teratogênicos, mutagênicos, cancerígenos, né? E a água de Porto Alegre, que o próprio DEMAI reconheceu que tem, eles estão pensando em não colocar uma adutora de água lá para captação de água do DEMAI, próximo do Jacuí, se for feita a mina. Se o próprio DEMAI reconhece que existe um risco da captação da água de Porto Alegre ficar comprometida por uma mina que está a 16 quilômetros de distância, é sinal que a coisa é bem... representa uma ameaça muito grande para nós. Então, é um conjunto muito grande de coisas, nós temos que sistematizar essa pauta, né? Mas atentos e confiar em vocês aí e dar o maior apoio, né? Para vocês seguirem e que tenham êxito na Câmara de Vereadores, mas, de qualquer maneira, também a gente vai estar junto nos nossos movimentos, né? Nas nossas campanhas. Braque, muito do que tu falou agora em relação à captação da água da chuva, placas fotovoltaicas estão no nosso plano de propostas, né? Nas nossas propostas. Sim. Porque assim, a gente pode incentivar projetos que façam isso, né? Uma compostagem urbana, né? E é como tu falou no início, né? Eu também concordo contigo. Tudo projetos que não são custosos, não são onerosos. Os prédios públicos... Sim, basta vontade política. Os prédios públicos todos... Nutrientes. Sim. A gente perde, né? A gente perde nutrientes para a atmosfera, que acabam gerando mais efeito estufa, né? Então, a gente pode pensar essas políticas públicas implementando primeiro em prédios públicos, né? Fazer com que eles sejam mais, né, autossustentáveis. O sustentável foi muito cooptado, mas... vale, né? Vale para esse tipo de iniciativa, né? Placas fotovoltaicas, aproveitamento da água da chuva, né? A questão do resíduo, a gente pode usar filtros biológicos, né? Ao invés de filtros que contenham componentes químicos. São tudo coisas que têm um baixíssimo custo para o poder público. E a gente também tem que pensar que o poder público ele está apenas para administrar um dinheiro que é nosso, que a gente paga com impostos. Né? Ele não serve para gerar lucro. Então, no momento que a gente quer um Estado mínimo, então o Estado mínimo também tem que vir com a contrapartida de imposto mínimo. Porque não adianta de nada a gente seguir pagando essa carga absurda de imposto e ter os serviços diminuídos. Né? Não faz muito sentido, essa conta não fecha, no meu entendimento, sabe? Como cidadã que a gente tem uma carga extremamente onerosa, né? Então, eu quero mais serviço público, eu não quero menos, eu quero poder ter qualidade de vida, eu imagino que tu também, todas as pessoas, né, de acordo com o que a gente contribui, né, e, assim, a Orla, tu também citou a Orla, acabei passando, por que a gente não tem uma hidrovia ligando, né, o centro à zona sul, essa... navegabilidade, né, dos rios internos, né, como o Guaíba, ele não é um rio costeiro, né, não é um lago costeiro, eu nunca sei direito se o Guaíba é lago ou rio. As duas coisas, eu acho que as duas coisas a gente tem que, digamos assim, admitir que tem as duas características, não vamos entrar nessa... Ele é um rio-lago. Ele é um rio-lago, cujo nome é Rio Guaíba. Rio-lago, então, coisas. Ele então a gente tem um rio... E aí, o transporte hidroviário... Coisa, não precisa ter uma coisa, esse lado binário, nós temos que superar. Sim, com certeza, tem que superar, com certeza. O Rio Lago Guaíba, ou Lago Rio Guaíba, ele é maravilhoso, né? Tu já andou ali no catamarã? Tu já andou de catamarã? É sério, pessoal, é sério. Eu diria até, se ele tem características de rio, eu diria que tem. Por exemplo... nós temos os sarandis, que são árvores
Mata Ouro, ele tem várias espécies de matas ciliares. Ele corre também. Ele tem características de água, a gente admite que tem, mas também tem características de rio. Se tem características de rio, até pela lei da vegetação, o Código Florestal, como queiram, sim, a APP, a área de preservação permanente, ela não é só de 100 metros, ela é de 500 metros. Então, pela precaução que tu mesmo falasse, né, Rosana, nós temos que prezar pela precaução. Se ele tem características de rio, nós vamos usar a restrição máxima por precaução, tendo características de rio, é 500 metros e ponto. 500 metros, ponto final. Então, exatamente, área de preservação permanente. Eu já não entro mais na discussão. Para mim, as duas coisas, pronto. Né? Sim. Então, esse rio maravilhoso que a gente tem, ele, além de ter um viés turístico incrível, né? O nome Rio Grande do Sul, ele é em homenagem ao Jacuí, né? Esse grande bolsão de água. Então, e a gente dá as costas para ele, né? Ou privatiza-se uma área que deveria ser de uso público, né? De uso para acesso de todos. No momento que a gente privatiza, encarece o tipo de serviço de lazer, para comer, tudo fica mais caro, porque a iniciativa privada precisa ter um lucro muito, muito, muito maior, que é o que não é o objetivo de um serviço público. O objetivo do serviço público, ele é dar qualidade de vida para as pessoas e não lucrar. Então, a gente precisa ter políticas públicas sérias em relação ao Guaíba, de uma vez por todas, chega de dar as costas para o Guaíba. Com embarcações, né? Claro, vou fazer um transporte hidroviário municipal, por que não? Essas lanchas de jet ski, não, um turismo que chega lá na Ponta Grossa, ou que vai mais para Lami, ou que vai na ilha, tem uma Morro ilha... dos Cocos, lá em Viamão. Então, nós deveríamos incentivar, a Epatur, praticamente ela foi desfeita, mas deveríamos retomar também o turismo ligado à natureza, que representa agregar valor, renda, etc., né, para as comunidades que precisam, com produtos locais, né? Então, acho que... Parcerias público-comunitárias. Na cidade, né? Mas sim, eu acho que o orçamento participativo mesmo, que eu vi nas campanhas aí, né? A retomada do orçamento participativo, a gente não só trabalhar com orçamento participativo, mas no planejamento participativo. Que cidade a gente quer? E é isso, vamos além do dinheiro, do mero orçamento. Não, não posso pensar mais dinheiro só. Pensar no que cidade a gente quer. Planejamento. É uma bandeira que eu não via, hein? Eu acho que eu gostaria de ver em vários candidatos a bandeira do planejamento participativo. Olha, excelente ideia, hein, professor Braque? Excelente. Muito obrigado pelo papo, hein? Rosana, eu tenho que te raptar aqui da live, tá? A gente tem um compromisso agora. Mas, ó, o papo estava muito interessante. Acho que sempre é bom debater, né, os caminhos aí ambientais, né, da nossa querida Porto Alegre. Estava conversando com o pai da Rosana, o professor Braque, e ele contando que nos anos 70, né, quando ele veio do Chile, né, fugido aqui para o sul, né, por causa do golpe, ele contou que a bandeira da esquerda era o meio ambiente, né? A galera revolucionária estava, né, fazendo o debate ambiental. E a gente espera aí retomar o protagonismo, né? Principalmente com a candidatura da Rosana, a Manuela prefeita aqui na capital. Precisamos de mulheres aí para mexer nessa correlação de forças, né, da nossa cidade, da nossa capital. Está precisando de uma cidade tão querida e aguerrida, né, palco de Fórum Social Mundial, orçamento participativo. Precisamos a gente voltar a ser protagonistas. Professor Braque, um tchau para a galera que está nos assistindo. Caiu. Então, Braque, te convido aí a fazer um encerramento, né? Te agradeço muito o convite. Espero que a gente possa se ver em breve, né, fisicamente, como a gente se viu nas lutas da SEMA, lembra? Isso, Então, Rosana, eu agradeço muito vocês aí pela oportunidade de poder falar um pouco. A nossa pauta é grande, né? Mas a gente vai um pouquinho levando adiante. Eu acho que a sociedade hoje está mais atenta para várias questões.
E eu espero que tu tenha o maior sucesso, né? A gente vai torcer para que tu consigas, né, o teu espaço na Câmara e também uma atuação importante. A gente vai votar nas mulheres, né? É muito importante votar em mulheres, mudar um pouco a cara desse nosso representação, que é aqui na Câmara de Vereadores e na Prefeitura, não é fácil. A gente tem que superar tudo isso. Eu tenho a maior esperança, então, que vocês tenham sucesso, Rosana. Então, força aí, vamos lá, vamos tocar adiante, pessoal. Obrigada, professor. Obrigado a todos também que estão assistindo a gente não consegue. Obrigada a todo mundo. Também, tá bom? Tá bom. Prof, deixa eu só concluir dizendo assim, esse espaço, eu estou aqui representando, né? Representando uma demanda que não é só minha, é uma demanda de muita gente, né? E é uma demanda, na verdade, de toda a população de Porto Alegre, porque a gente precisa, né, de qualidade de vida, a gente tá implorando por qualidade de vida, e isso passa de forma assim, primeira pela questão ambiental, né? Porque se a gente não respeita ela, a gente paga um preço muito alto, né? Perdendo as nossas coisas, perdendo a nossa casa e perdendo até a nossa vida, né? De forma trágica, como está sendo agora o caso da Covid-19, que é um problema primordialmente ambiental, né? É uma zoonose, essa nossa proximidade com a fauna silvestre, né? Porque a gente ocupa cada vez mais os espaços dessa fauna silvestre, desses animais silvestres, e o que acontece? Não tem como matar todos eles, se algum louco aí, louca, pensar isso, não tem como. Eles vão estar sempre aí, né? A gente até pode sumir, mas eles vão estar sempre aí. Então, quanto mais próxima a nossa relação com eles, quanto menos áreas eles tiverem, mais a gente vai pagar esse preço que é tão alto como esse exemplo da Covid-19. Boa noite.